Pegando um pouquinho da carona do nosso vídeo anterior, eu vou falar hoje sobre os destinos da pulsão. No vídeo anterior, nós falamos das características e hoje nós vamos falar do destino. Quais são os destinos possíveis que a pulsão ela pode encontrar? Nós sabemos que são 4 destinos: o retorno ao próprio eu, a sua mudança de conteúdo ao contrário, sublimação e recalque. Então eu vou falar um pouquinho de cada um desses 4 destinos da pulsão. O retorno ao próprio eu, como o próprio nome diz, é o sujeito colocar essa pulsão, vamos pensar aqui numa pulsão sádica. Quando ela se volta ao próprio eu, quando ela se retorna ao próprio eu do sujeito, o que vai acontecer? Vai existir um masoquismo. Essa pulsão sádica, que é o prazer de ver o outro sofrer, voltando para si mesma, ela se transforma em masoquismo, né? Que é o sujeito, né, gostar de sofrer. Então, o retorno ao próprio eu é como se fosse um bumerangue. É como se essa pulsão ela fosse e retornasse para o próprio eu do sujeito. A transformação do conteúdo ao contrário é como se a gente pensasse no amor e o ódio, né? A gente sabe que o amor e o ódio, eles estão ali bem próximos um do outro. Mas é uma maneira, né, da gente se relacionar com esse conteúdo de uma forma oposta. Então, muitas vezes, por exemplo, um pai e uma mãe, a forma que ele tem de demonstrar preocupação com o seu filho pode ser, por exemplo, de uma forma agressiva. E o filho acaba não entendendo, né? Muito bem. Bom, se você quer cuidar de mim, se você me ama, por que você está sendo agressivo comigo? Então, seria aí um exemplo de uma transformação do conteúdo no seu oposto. Um outro canal, um outro destino possível da pulsão é o recalque, que a gente também falou um pouquinho disso na aula anterior, quando eu falei sobre a formação de compromisso entre essas duas forças, a do isso, onde existe o reservatório pulsional, e o supereu, onde estão as instâncias civilizatórias, culturais. Pois bem, o recalque, então, é uma das possibilidades que a pulsão tem, que é ela abrir mão, né? Ela se deixar recalcar pelas forças do supereu. A gente sabe que a pulsão, ela não vai também se deixar recalcar por completo. Sempre vai ter alguma coisinha que vai escapar, que vai restar. E esse vai ser o fio da meada que o analista tem para trabalhar. Então, quando a gente está diante de um paciente que apresenta um sintoma, a forma que a gente tem de investigar, de entender essa vida inconsciente pulsional do nosso paciente é esse fiozinho que a pulsão se deixa escapar. Porque o recalque, ele não é completo, ele não é absoluto. Tem sempre alguma coisa que sobra e que a gente chama, por exemplo, de retorno do recalcado. E a outra possibilidade de destino da pulsão é a sublimação. Essa, segundo Freud, seria a maneira mais nobre, mais, diríamos, requintada que um sujeito poderia se haver com a sua vida pulsional. A ideia da sublimação em Freud é principalmente uma característica da dessexualização do objeto. Isso em Lacan fica um pouquinho diferente. Quem sabe a gente não faz uma aulinha sobre isso depois, não é mesmo? Mas, voltando a Freud, diríamos que a pulsão, no momento da sublimação, ela conseguiria, com a flexibilidade que ela tem em relação ao objeto, ela conseguiria buscar essa satisfação por meio de um objeto que não fosse um objeto sexual. O Freud ele fala um pouco disso na identificação. Quando ele vai classificar o que é identificação para a psicanálise, ele vai dizer que a gente poderia considerar como um processo sublimatório, que seria a criança desistir, né, de enamorar-se pelos seus pais, mas ela pegaria características desse pai e colocaria em seu próprio eu. Então ele transformaria
uma libido de objeto numa libido narcísica. E esse processo o Freud também chama de sublimação. Então, em Freud, né, a ideia de sublimação é uma dessexualização do objeto e uma transformação nesse conteúdo. Mas, como eu disse agora há pouco, em Lacan, a sublimação ela vai se aproximar do conceito de arte. E aí, o Lacan vai lançar o seu seminário 7, A Ética da Psicanálise, que ele vai falar sobre isso. Mas isso vai ser papo para uma próxima aula. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando o nosso canal, se inscreva. Nós vamos publicar 2 aulinhas por semana, na quinta e no domingo, ambas às 18 horas. Então, aproveite o nosso material e se você gostou, compartilha também. Obrigada. Até lá!